Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Késia, eu sou pedagoga e psicopedagoga e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre dificuldades de aprendizagem. Bora lá! No vídeo da semana passada nós conversamos, nas últimas semanas, na verdade, nós estamos conversando sobre transtornos e dificuldades de aprendizagem, e no da semana passada nós conversamos muito, fizemos um vídeo bem completo. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir, vale muito a pena para você entender muitas coisas, tá? Sobre transtorno de aprendizagem, mas o de hoje nós vamos falar sobre dificuldade de aprendizagem. E a dificuldade de aprendizagem, diferente do transtorno de aprendizagem, a criança ela não nasce com a dificuldade de aprendizagem, tá? O transtorno a criança nasce, que é aquela questão do neurobiológico da criança, então ela já nasce com o neurobiológico encaminhando para aquele tipo de transtorno, tá? Já a dificuldade de aprendizagem, não necessariamente a criança ela nasce com a dificuldade, porque são muitas as hipóteses que faz com que a gente investigue para descobrir realmente qual que é a fonte, qual que é a causa dessa dificuldade de aprendizagem. Por exemplo, uma criança na primeira infância, ela pode ter dificuldade de aprendizagem. Uma criança na segunda infância, ela pode ter dificuldade de aprendizagem. Um adolescente, ele pode ter sim dificuldade de aprendizagem, um adulto pode ter dificuldade de aprendizagem, e nós vamos ver aqui quais são essas causas, quais são as causas que geram essas infinitas dificuldades de aprendizagem. E um primeiro ponto, nós vamos enumerar aqui 6 pontos para você observar aí a sua criança ou até na sua própria vida mesmo, se você tem alguma dificuldade de aprendizagem, se alguns desses pontos eles podem estar gerando em você, na sua criança, essa dificuldade de aprendizagem no seu aluno. Um primeiro ponto seria a má alimentação. No caso, a desnutrição, a falta de nutrientes para aquela criança, ou para aquele adulto. A gente sabe que o nosso corpo, ele trabalha de uma forma muito completa. E a gente sabe que se a gente tá cansado, se a gente tá precisando de algum tipo de vitamina no nosso corpo, então a gente não tem se alimentado muito bem. Então, assim, a criança ela não se alimenta bem, a criança ela não tem um cardápio alimentar que forneça para ela os nutrientes que o corpo dela precisa para que ela se desenvolva. A aprendizagem ela está muito relacionada às questões de nutrição também. Então, se uma criança ela não tem no seu cardápio frutas, legumes, se ela só come besteira, ela não come muito doce, se ela não tem um cardápio muito estruturado assim para ela poder se desenvolver bem, com certeza isso pode sim afetar a sua aprendizagem, porque ela vai se sentir cansada, ela vai se sentir irritada, ela vai se sentir desanimada, ela não vai ter o foco, ela não vai ter atenção, a memória dela vai ser prejudicada, entende? Então, o nosso corpo, ele trabalha de uma forma completa. Então, esteja atento aí também a essas questões. Então, fazer os exames para saber se está faltando algum suplemento necessariamente, se caso a criança estiver precisando de um suplemento. É bom ver também se a criança estiver precisando cortar algum tipo de alimento. Então, tudo isso interfere muito nas dificuldades de aprendizagem. E um segundo ponto que eu vou falar, que é um ponto assim fundamental para você estar aí avaliando na criança. O sono da criança. Como que anda o sono da criança? A criança, ela tem dormido bem? Às vezes a gente acha que a criança tá dormindo, mas ela não tá dormindo bem, ela não tá descansando, ela não tá conseguindo fazer aquele sono reparador que a gente sabe que todos nós precisamos ter, A gente sabe que nós passamos uma boa parte das nossas vidas dormindo. E esse dormir aí da criança, será que essa boa parte que essa criança tem passado dormindo tem sido
efetivo? Tem sido reparador? Será que ela tem conseguido dormir de fato, de um sono profundo, um sono onde ela consegue descansar de verdade? Porque a gente sabe que o sono, quando a criança ela não dorme muito bem, né? Nós mesmos, adultos, quando a gente não dorme muito bem, a gente sabe como que a gente fica irritado, a memória, o foco, a atenção, tudo é prejudicado. Então esteja atenta ao sono dessa criança. Se for necessário, façam adaptações, né? Às vezes é uma criança que dorme muito de tarde ou durante o dia e chega à noite ela não tem tanto sono assim. Então tenta ver, analisar as possibilidades para ajudar essa criança, porque o sono é um ponto assim, gente, essencial para o aprendizado, para o desenvolvimento de habilidades. Então esteja atento a esse ponto também. Um terceiro ponto que eu quero falar aqui são os bullying na escola. Isso mesmo, gente, bullying causa na criança uma baixa autoestima, medo, causa na criança insegurança de querer ir à escola, de querer participar de projetos com os colegas, de querer se envolver nas aprendizagens, nas feiras de ciência, nos projetos como um todo da escola. Então, assim, gente, o bullying, ele é assim, às vezes ele acontece de uma forma muito velada. Na verdade, na maioria das vezes, ele acontece de uma forma velada. Então, se você desconfia que a sua criança, ela tá sofrendo algum tipo de bullying, faça uma intervenção urgente, porque isso causa problemas emocionais que podem sim contribuir para essa dificuldade de aprendizagem, porque a criança ela começa a se enxergar de acordo com o que o outro, né, que aquele agressor está fazendo e está falando sobre ela. Então ela começa a se enxergar incapaz de aprender, incapaz de fazer alguma coisa porque tudo que ela faz, o outro está fazendo bullying dela. Então isso é muito importante também estar atento. O bullying, ele causa sim dificuldades de aprendizagem porque afeta a forma como a criança se enxerga, afeta a forma como ela percebe as suas capacidades e como que ela pode se mover no mundo. Então ela se vê incapaz de mover, né, alguma coisa no mundo, de se posicionar no mundo. Então esteja atento a isso também. Um quarto ponto muito importante também, que acontece demais. Eu já tive uma aluna que, o que acontece? Ela sentava no fundo da sala e ela estava apresentando algumas dificuldades na parte da leitura, na parte da escrita, enfim, de alfabetização. Gente, no final das contas, nós fomos descobrir que ela simplesmente precisava usar óculos e sentar mais à frente. Simples assim. Resolveu o problema, levou a criança para fazer o exame e acabou a dificuldade de aprendizagem. Então, esse é o próximo ponto. Problemas visuais e auditivos. Quantas e quantas crianças são diagnosticadas com transtornos específicos de aprendizagem, mas na verdade elas precisam, às vezes, usar um aparelho auditivo, ela precisa fazer um exame para saber como está a sua audição, como está a sua visão, ela precisa usar óculos. Enfim, gente, isso acontece muito, então não caia nesse erro, tá? Esteja atento também a esses sinais. Procura saber com a professora onde a criança senta, tá? Façam essas mudanças. Olha, eu quero que minha filha sente mais à frente, ok? E essas questões auditíveis também, né? Fale com essa sua criança e perceba se ela tá com dificuldade de te ouvir. Se é uma criança que, o quê? Oi? Tem dificuldade, pede para você repetir. Muitas vezes as suas falas é também um sinal de alerta aí para você tá fazendo alguns exames específicos para saber se essa criança ela tem algum problema auditivo ou visual. Um quinto ponto essencial, assim, que eu percebo que esses são os pontos
que mais afetam a dificuldade, que mais causam dificuldade de aprendizagem nas crianças, são as questões emocionais. Quantas crianças estão passando por momentos difíceis na vida, né? Então, assim, separação dos pais, mudança de escola, mudança de casa, de cidade, o nascimento de um irmão. Quantas e quantas vezes eu já recebi alunos que tinha nascido um irmãozinho e ele se transformou, gente, em uma outra pessoa. Isso mesmo, o nascimento de irmão causa também essas dificuldades até de adaptação mesmo, é um período de adaptação. Ansiedade, depressão, solidão social, tudo isso permeia o universo da criança. A gente acha que não, a gente acha que questões emocionais só permeia o universo de uma pessoa, de um adolescente para cima. Não, gente, as crianças, hoje em dia, isso tem crescido muito, muito mesmo. Quantos psicólogos têm falado sobre a importância de se cuidar dessa saúde mental das crianças também, porque as crianças estão sendo afetadas por depressão, ansiedade, enfim, gente, é importante sim estar atento. Se essa criança, né, você é professor ou você é mãe, e você está percebendo algumas dificuldades de aprendizagem, tenta entender o contexto que essa criança está vivendo. Essa criança está fazendo uma mudança drástica aí na vida dela, na rotina dela, de todas essas coisas que eu já mencionei aqui. Ok, tá, vamos conversar, vamos procurar uma psicóloga, vamos conversar com a escola, vamos ver o que a escola pode orientar a gente a fazer. Esteja próximo dessa criança, converse com essa criança, brinque com essa criança, tá? Esteja presente, mostre para essa criança que você tá lá por ela. Isso também é muito importante, isso faz toda a diferença. E um sexto ponto, um último ponto aqui pra gente conversar é didática do professor, tá? A metodologia da escola, a metodologia do professor, isso tudo também influencia em questões de dificuldade de aprendizagem. Você sabia disso? Por quê? Por que isso, né? Por que um jeito que um professor ensina algo, por que todas as crianças não podem aprender iguais, de formas iguais? Não, gente, isso não acontece, porque cada pessoa tem um modelo cognitivo diferente de aprender. Então, às vezes, a criança, ela não nasceu para aquela escola. Gente, quantas e quantas vezes eu já vi pais no meio do ano, assim, trocando as crianças porque percebeu que a criança, ela não dava certo para aquela metodologia da escola. A gente sabe que existem muitas metodologias, né? Muitas mesmo. Eu não tô aqui para falar qual que é melhor, qual que é pior, mas a gente sabe que uma coisa é certa. Cada criança é de uma forma. Cada criança aprende de uma forma e você precisa estar atento a isso. Às vezes, aquela metodologia muito tradicional, a criança não vai conseguir aprender, ela precisa de um espaço onde ela precisa brincar mais, explorar mais a natureza. Às vezes é o contrário também, uma criança ela precisa de um ambiente mais tradicional, a questão muito livre, assim, para ela às vezes não é tão bom assim, ela não consegue progredir, desenvolver habilidades tão bem assim. Então você, pai, você precisa estar atento à sua criança, né? E perceber, dependendo da metodologia do professor também, se é um professor que ensina de determinada forma aquela criança, às vezes ela não consegue entender o raciocínio do professor, não consegue engatear, assim, no sentido de aprendizagem mesmo, ela não consegue se conectar com a forma que o professor ensina. Quantas e quantas vezes eu tive professores que, assim, explicavam de uma forma fantástica e que, para mim, era uma das matérias mais difíceis, mas a forma como aquele professor ensinava me fazia aprender, me fazia querer mais. E quantos professores de matérias que eu amava tinham metodologias muito, muito diferentes daquelas que eu realmente precisava e eu não conseguia aprender. Então isso é importante você estar atento a tudo isso, a entender como que sua criança funciona, como que a sua criança aprende e observar
esse professor, essa metodologia da escola, tudo isso aqui que a criança está inserida tá facilitando para que ela de fato aprenda, conquiste os aprendizados, ou tá fazendo com que ela regrida. Então esteja atento a isso também. É isso, pessoal. Essas são as dicas que eu deixei aí para vocês estarem pensando, refletindo aí no dia a dia de vocês, na rotina de vocês. A gente sabe que a gente está no período de férias, então bora refletir sobre essas questões, sobre esses pontos, para a gente começar o segundo semestre em agosto de uma forma bem direta, de uma forma que a gente consiga realmente ajudar as crianças a aprenderem, a se desenvolverem também, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui uns comentários, alguma sugestão, o que você achou, o que você pensa sobre esse assunto. Eu vou amar muito saber e conversar, interagir com vocês por aqui também. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Curta o vídeo, isso me ajuda muito. Compartilhe com as pessoas que você conhecem. E se você ainda não me segue no meu Instagram, eu vou deixar aqui embaixo, é @KesiaCaetano. Lá também eu compartilho muitos conteúdos, coisas do meu dia a dia, e eu vou gostar também de interagir com vocês por lá, tá? Um beijo para vocês, até o próximo vídeo, tchau!